Eu não tenho para onde ir, ele finalmente disse, sua voz suave com uma nota de vulnerabilidade inesperada para um drone de desmonte. O local onde se consideraria minha casa, ou seja, os laboratórios onde fui ativado e armazenado, estão em ruínas. Referiu-se Z com um tom de voz em melancolia e tristeza disfarçadas grosseiramente. Ele desviou o olhar para o horizonte gelado. Estranhamente destruídos. Não lembro de algo assim ter acontecido antes de entrar em estado de suspensão. Disse Z afirmando, enquanto elevava sua mão direita ao queixo e estreitava os olhos, em sinal de tentar entender o motivo causador de tal destruição. Parecia um mistério até para ele. E pelo que a situação indica, ele continuou, retornando o olhar para o trio, meu propósito se alinha com a sobrevivência de vocês, a eventual neutralização das mutações e do solucionador absoluto. Seria, digamos, uma moradia temporária para mim no bunker, até eu encontrar uma melhor ou até eu reconstruir em parte a ordem do laboratório, se for possível. N olhou para Uzi e vê com seus grandes olhos expressivos uma súplica silenciosa e sincera. Por favor, ele parece solitário e ele pode realmente nos ajudar. Após um momento de hesitação tenso, Uzi suspirou audivelmente, a relutância clara em seu gesto. A lógica de N, embora simplista, tinha um certo peso. A necessidade de aliados contra os drones infectados com o vírus do solucionador absoluto superava por pouco sua desconfiança inata. Tudo bem, N, Uzi disse, sua voz firme, mas com um tom de advertência claro direcionado tanto a N quanto a Z. Mas vamos ficar de olho nele. Sem gracinhas, unidade Z. V ainda parecia relutante, exibindo essa intenção com suas duas mãos ainda em forma de suas armas, prontas para disparar ao menor sinal de traição. Mas após mais um instante de contemplação silenciosa, ela acenou com a cabeça minimamente, um gesto de aceitação a contragosto. O olhar em seus olhos ainda era cético, mas ela confiava no instinto de N e na utilidade potencial da unidade Z, e sabia que Uzi também estava considerando os benefícios pragmáticos. Um sorriso genuíno, radiante e inesperado iluminou Z. Era um sorriso largo, quase infantil e puro, que contrastava fortemente com sua aparência fria, seu propósito letal e o ato recente de comer um núcleo mutante. Parecia o sorriso de um filhote de cachorro que finalmente havia sido aceito em uma nova matilha, apesar de ter acabado de exibir suas presas. Era estranhamente cativante. Obrigado, ele disse, sua voz agora carregando uma leve nota de felicidade, de alívio. Era um som incomum vindo de um drone de desmonte. Eu prometo que não vão se arrepender. Enquanto os quatro se preparavam para retornar ao bunker, deixando a criatura mutante para trás como apenas uma memória simbólica e fumegante no gelo, notava-se o olhar fixo de Sim, ainda não totalmente revelada em sua extensão, para Z. Seu olhar não era apenas de curiosidade, era de um indicador de importância, um interesse genuíno e profundo sobre o que fora fabricado especificamente para caçar. Havia uma intensidade fria em sua observação, um reconhecimento de um adversário potencial ou talvez até mesmo de um companheiro de jogo peculiar. Com a adição de Z, uma nova dinâmica havia se formado dentro do grupo. A chegada misteriosa e aterrorizante da unidade Z, o predador do solucionador absoluto que comia seus núcleos, havia lançado uma nova e complexa camada em sua luta pela sobrevivência. A improvável aliança de uma drone operaria renegada, dois drones de desmonte e uma inteligência artificial cósmica adormecida agora incluía um drone de desmonte projetado para caçar a própria essência da ameaça que antes os assombrava. O futuro de sua pequena e estranha aliança permanecia incerto, envolto no mistério gelado de Cobre 9. A presença de Z prometia tanto salvação quanto perigo, um farol de esperança contra as mutações, mas também uma incógnita com suas próprias regras e naturezas perturbadoras. A patrulha que começou com tédio e sarcasmo terminou com a introdução de um novo jogador no tabuleiro gelado da sobrevivência, e o eco de seus passos, agora quatro pares, ressoava na paisagem desolada, carregando consigo o peso de novas incertezas e a promessa sombria de confrontos futuros. Capítulo 2. Revelações e segredos no caminho para casa.
A jornada de volta ao bunker subterrâneo da colônia de drones operários sobreviventes se iniciou sob o olhar melancólico e distante da lua crepuscular de Cobre 9. Um disco prateado e frio pairando no céu de névoa tóxica, oferecendo uma luz fraca que mal clareava o caminho, mas que adicionava uma beleza espectral e desolada à paisagem congelada. A criatura mutante, apagada da existência pela intervenção precisa e brutal da Unidade Z, permanecia na memória do trio como um lembrete sômbrio da ameaça crescente do solucionador absoluto e seus remanescentes distorcidos que ainda residiam ou se manifestavam sobre a superfície do planeta desolado. O ar frio sibilava ao redor dos 4 drones enquanto eles trilhavam o caminho de volta. Um som constante que se misturava ao farfalhar de suas roupas e ao rangido suave de seus componentes no frio intenso. Seus passos metálicos, antes solitários, agora quadruplicados, quebravam o silêncio opressor da paisagem gelada com um ritmo constante, um contraponto à vasta e silenciosa solidão do mundo exterior. N, com seu entusiasmo contagiante que parecia imune até ao frio existencial de Cobre 9, agora compartilhava sua energia vibrante com um Zé visivelmente mais relaxado. N saltitava ao lado de Uzi, a cauda dando pequenas sacudidas de alegria, ocasionalmente tropeçando em detritos congelados ou em saliências de gelo traiçoeiras, mas sempre se recuperando com um guincho alegre e uma risada. Para ele, o gelo era apenas mais um obstáculo divertido em sua jornada, e a companhia de um novo amigo era a melhor parte da aventura. Zé, de fato, exibia uma personalidade surpreendentemente semelhante à de N, em certos aspectos, uma curiosidade infantil e uma aparente boa vontade. Seus olhos verdes brilhantes se moviam rapidamente, observando os arredores com um fascínio genuíno, absorvendo cada detalhe da paisagem que parecia nova para ele, apesar de ter sido construído nela. Ele apontava para formações de gelo peculiares ou para restos distorcidos de máquinas com um interesse quase acadêmico, mas com a inocência de quem descobre algo pela primeira vez. No entanto, lampejos ocasionais de uma lógica fria e um raciocínio afiado, quase clínico, ainda brilhavam em seu olhar esmeralda. Momentos de análise silenciosa, onde sua expressão se tornava neutra e seus olhos pareciam calcular probabilidades e avaliar ameaças invisíveis, lembravam sua natureza programada como uma arma. A dualidade em sua personalidade era sutil, mas inegável, adicionando uma camada de mistério à sua presença amigável. V, por sua vez, mantinha uma distância cautelosa, pairando ligeiramente atrás ou ao lado do grupo, com suas armas em punho, literalmente prontas para qualquer deslize traiçoeiro da Unidade Zé. Seus olhos amarelos semicerrados observavam Zé com uma desconfiança persistente, que, embora atenuada pela demonstração de poder e eficiência do novo drone contra a criatura mutante, ainda estava longe de desaparecer. Cada movimento de Zé era escaneado, cada palavra analisada. Vi era um predador cauteloso e não confiava facilmente, especialmente em algo tão inesperado e poderoso quanto Zé. Uzi, aproveitando a deixa de N para suas próprias perguntas mais prementes, se intrometeu com um tom de dúvida imbuído em curiosidade. E uma pergunta um pouco mais pertinente. Por que você queimou e comeu o que tinha no núcleo daquele drone infectado lá atrás? Isso é normal? É parte do seu programa? Zé parou por um momento, seus olhos verdes fixos em uma formação de gelo peculiar e cintilante que parecia um cristal gigante. Uma sombra passageira, uma expressão que poderia ser de saudade ou estranhamento, cruzou seu rosto antes de ser rapidamente substituída por um sorriso amigável, semelhante ao de N, mas talvez um pouco mais controlado. Ah, os laboratórios, ele começou, sua voz adquirindo um tom ligeiramente nostálgico e um pouco distante. Eram lugares frios, estéreis e muito barulhentos, cheios de equipamentos estranhos que zumbiam e clicavam constantemente, e humanos, obviamente. Ele fez uma pausa, como se a palavra humanos deixasse um gosto amargo em seus processadores sensoriais. Eles estavam sempre ocupados, mexendo em fios e componentes complexos dentro de mim, murmurando coisas que eu na época mal entendia. Havia cheiro de ozônio, metal quente e algo orgânico que eu não conseguia identificar.
O que eles faziam em sua maioria, continuou Zé, sua voz voltando a um tom mais explicativo, como se estivesse dando uma aula, era mapearem minuciosamente os códigos do vírus solucionador absoluto. Eles o estudavam, o dissecavam digitalmente, em uma tentativa, suponho eu, de encontrar brechas em sua latência de infecção, buscando uma forma de poderem, se possível, prever aonde e quando o vírus iria aparecer. Era uma batalha de informação, um jogo de gato e rato em nível de código.